Bom, temos aqui hoje a presença do deputado federal Fernando Máximo, o deputado mais votado nas últimas eleições em Porto Velho e no estado de Rondônia. Muito bem, deputado, nós o recebemos mais uma vez com muito prazer e a gente sabe que o senhor tem um pacote aí de emendas parlamentares para Porto Velho. A gente gostaria de saber exatamente o que o senhor está preparando para Porto Velho aí nesse ano legislativo, que faltam aí 2 meses, 3 meses para findar. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos os dinos. Seu Beni, Sérgio Pires, professor Peixoto, nosso querido amigo doutor Joaci, doutor Irangalo. Eu já cumprimento o Irangalo, Everton, pedindo desculpa aqui para poder falar sobre o doutor Irã. O doutor Irã acabou de ser reeleito presidente do Conselho Federal de Medicina. E eu fiz uma visita essa semana para ele lá, uma visita de cortesia, lá em Brasília. E são 600 mil médicos no Brasil, mais de 600 mil médicos que o doutor Irã coordena no Brasil. É um cargo extremamente importante, é o cargo mais importante da medicina no Brasil. E nós temos orgulho de ser um rondoniense, que é o presidente. E não só por ser presidente. Presidente reeleito significa que tem alguma coisa boa aí. E além disso, a transformação que ele vem fazendo no Conselho Federal de Medicina no Brasil. Isso dá orgulho para a gente, em qualquer lugar do Brasil que a gente chega, falar, doutor Irangalo, é lá do meu estado de Rondônia. Transformou a sede, transformou regimentos, transformou um monte de regras, uma atuação muito importante na Câmara dos Deputados em defesa de uma saúde de melhor qualidade para o nosso país. E às vezes algumas pessoas nem têm noção dessa importância que tem esse cargo que o nosso rondoniense, doutor Irangalo, ocupa. E eu parabenizo, doutor Irã, e cumprimento já o senhor, por esse feito importantíssimo. Nunca antes na história alguém de Rondônia tinha assumido esse cargo e ele já está por 2 vezes. Então, parabéns. Quero cumprimentar o seu Beni e dizer, ô Everton, que essa história dele ser presidente do Clube do Coice não está certo, não. Eu conheço o seu Beni há mais de 15 anos. Eu acho que ele tinha que ser presidente do Clube do Amor. Uma pessoa extremamente carismática, educada, um cara nota 10. Ele e o Lula. É só uma contestação minha aqui. Tá bom, seu Beni? O problema é que o senhor falando isso, ele se sente ofendido, viu? Desculpa, ele então, seu Beni. não quer se... Não. Quer ser do Clube do Coice mesmo, quer ser, Desculpa, seu Beni, perdão. Olha, eu tenho uma curiosidade e tenho que procurar com relação ao segundo turno, doutor Fernando Máximo. Nós temos já vários políticos, inclusive candidatos. Eu estou falando, eu acabei de fazer uma pergunta para ele, o senhor não vai deixar ele responder, não? Não. Por favor, vamos pela ordem aqui, doutor Fernando Máximo, meu caro deputado federal. Depois o senhor Beni Andrade, que vai entrar na fila direitinho, o senhor responde a pergunta que eu nem sei qual é. Vamos lá. Tá bom. Então, esse pacote de emendas que a gente colocou para Porto Velho, do meu primeiro pacote de emendas, nós colocamos, obviamente, para alguns municípios. Porto Velho foi o município mais contemplado, são mais de 10 milhões de emendas, 10 milhões e meio aproximadamente, de emendas diretamente na Prefeitura de Porto Velho e mais 16 milhões de emendas em órgãos do governo federal e do governo estadual, que também contemplam Porto Velho. Como, por exemplo, nós colocamos mais de quase 4 milhões para a Secretaria Municipal de Saúde. 2 milhões, 1.988.000 para a construção de um CAPS infantil, um Centro de Atendimento Psicossocial Infantil, para atender as crianças com transtorno do espectro autista, precisam tanto em Porto Velho. E crianças com outros transtornos psiquiátricos também. Além disso, colocamos recursos para compra de medicamentos, para custeio para a Prefeitura, cerca de 1,5 milhão para compra de medicamentos. Além disso, colocamos 4 milhões e 700 para a Secretaria de Agricultura, para comprar carretas para transportar calcário. É um questionamento muito importante das pessoas, os chacareiros, as pessoas que têm menos condição, os pequenos agricultores, a agricultura familiar, dificuldade no frete. O frete é muito caro do calcário. Então colocamos esse valor, 1,5 milhão, para a Secretaria Municipal de Agricultura da Prefeitura de Porto Velho, comprar essa carreta e atender essas pessoas. Colocamos algumas máquinas agrícolas ainda, algumas retroescavadeiras e equipamentos, e colocamos mais 2 milhões de reais através do Calha Norte, totalizando aí 4 milhões e 700 para a Secretaria de Agricultura. 1 milhão para a Secretaria de Educação. Alguns diretores pedindo reformas das suas escolas. Então nós colocamos, já está na conta da Prefeitura, 1 milhão de reais para que sejam reformadas escolas aqui em Porto Velho. Então basicamente foram esses os recursos colocados para a Prefeitura de Porto Velho, mas tem recurso, por exemplo, que eu coloquei para a CAERD, botei 4 milhões e pouco, dos quais 1 milhão e 650 vão ser para construir uma adutora de água no distrito de Nova Califórnia, que é distrito de Porto Velho. Colocamos mais 2,5 milhões para cavar poços artesianos nessa crise hídrica que Rondônia está sofrendo agora, Rondônia, Amazonas, o Brasil de um modo geral, especialmente a região norte.
E vários desses poços artesianos serão cavados em Porto Velho. São mais de aproximadamente 2,5 milhões. Então tem em Porto Velho, tem nos distritos, tem em 18 municípios do interior que estão numa situação de emergência quanto à crise hídrica. Colocamos também recursos para o INCRA, para fazer regularização fundiária. Então muitas pessoas já receberam seus títulos em Porto Velho, fiquei muito feliz. Tivemos duas ocasiões importantes, uma em Porto Velho e uma em Vilhena, e tem vários outros municípios contemplados com recursos que nós colocamos para o INCRA. Colocamos também recurso no IFRO, né, um instituto extremamente importante em Rondônia. Colocamos, fomos lá, já entregamos o cheque para eles, colocamos na Polícia Rodoviária Federal, colocamos recursos também em órgãos estaduais como Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, da qual eu faço parte, me orgulha muito de ser policial civil também. Pouca gente sabe disso, mas também sou médico, perito médico legista da Polícia Civil do Estado de Rondônia. E colocamos 20 milhões de reais para a Secretaria de Estado da Saúde, e obviamente boa parte desse recurso é utilizado em Porto Velho, mas também distribui-se para os demais municípios do Estado de Rondônia. Então, esse primeiro pacote, dos quais 10 milhões para a Prefeitura de Porto Velho e mais 16 milhões em outros órgãos que contemplam também Porto Velho, somando aí 26 milhões. É claro que teve muito mais emenda, como eu disse, 20 milhões para a Secretaria de Estado da Saúde, teve para várias secretarias, CEOSP, asfalto e outras coisas do governo do Estado, que também contemplam Porto Velho e outros municípios, né? Então, conseguimos distribuir bem nossos recursos, porque, Everton e demais dinos, eu tive voto nos 52 municípios do Estado de Rondônia, em todos eles, e nos distritos. Então eu preciso honrar todos os municípios, né, e as emendas não são infinitas, mas a gente tem trazido e tentado analisar, como eu sempre fiz, conversando com as pessoas, o que mais precisa aqui na sua região. O que mais precisa aqui é reformar a escola, vamos reformar a escola. O que mais precisa aqui? Um CAPS infantil para atender as crianças com transtorno do espectro autista, crianças com outros transtornos psiquiátricos. Vamos construir o CAPS aqui então. Na minha cidade precisa disso, vamos colocar isso e aquilo, porque é um mandato muito participativo, inclusive com leis, né? E você que por acaso quer indicar alguma lei, se você tem alguma ideia importante e acha que essa sua ideia pode virar uma lei federal para beneficiar a gente no Brasil inteiro, manda aqui nas nossas redes sociais, DR Fernando Máximo 007, Dr. Fernando Máximo 007, manda o direct aqui, manda seus contatos todos que a gente vai entrar em contato com você, passa para a assessoria jurídica e a sua ideia pode virar uma lei federal, que vai beneficiar a gente em Rondônia e pessoas no Brasil inteiro. Então é isso, Everton. Do nosso primeiro pacote de emendas, essas emendas já destinadas para Porto Velho, e todas elas escolhidas com carinho, não só de Porto Velho quanto do interior. Eu ando muito, eu vou em loco. Eu fui lá em Espigão do Oeste para ver como é que está a seca lá, eu fui em Cerejeiras para ver como é que está a seca, eu fui em Alta Floresta para saber como é que está a crise hídrica, em Alto Alegre. Ando o estado inteiro para poder aproveitar esses recursos que a gente traz de Brasília da melhor forma possível. E claro, alguém vai falar assim, mas Porto Velho ficou com a maioria dos recursos. Claro, Porto Velho é a maior cidade, 500 mil de habitantes. E nós precisamos proporcionalmente atender Porto Velho, né, igual aos outros. Mas quando a gente coloca em números reais, Porto Velho acaba ficando com um valor maior, porque tem uma população muito maior. Estimado amigo e deputado federal Fernando Máximo, o senhor honra o nosso Estado. Por que eu digo isso? O senhor é um dos deputados que mais entrega à população rondoniense e brasileira. Quando eu digo brasileira, porque o senhor é imbuído de bons propósitos, como a medicina de qualidade. O senhor mesmo defende, nós não podemos ter dois tipos de medicina, uma para rico, outra para pobre. A medicina tem que ser única, e isso acompanha o seu trabalho na Câmara Federal. A pergunta que eu faço ao grande médico, que o senhor é um grande médico, o senhor é bem formado. Olha que maravilha, o presidente do Conselho Federal de Medicina falando que eu sou um grande médico. Isso é um grande elogio, Everton. A pergunta que eu faço, o senhor sabe que no nosso país existe um crescimento exacerbado de escolas médicas no Brasil. E eu, como presidente do órgão máximo da medicina, nós não tivemos outra saída. Exame de proeficiência semelhante que ocorre na OAB. Como o senhor vê essa decisão do Conselho Federal de Medicina em relação ao exame de proeficiência, do qual nós queremos colocar médico com qualidade para atender a população brasileira, em especial rondoniense? Essa pergunta é excelente, eu agradeço muito pelos elogios, doutor Irã. A recíproca é verdadeira, mas é uma pergunta interessante que eu preciso retransmitir para quem está nos assistindo. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo, ouvintes do Papo de Redação, pessoas, nossos telespectadores. Imagina, você quer na sua unidade de saúde, na UPA, no pronto-socorro, no hospital público, no hospital privado, médicos melhores ou médicos piores? Médicos mais bem formados ou pior formados? É claro que todo mundo quer, já que está a nossa vida em risco, a vida da nossa família, quer médicos com a melhor formação.
E a única forma de exigir uma melhor formação das faculdades é lá na frente, quando terminar a faculdade de medicina, o estudante ter que fazer uma prova para mostrar que realmente ele estudou durante a faculdade. Que a faculdade deu as condições para ele, tinha um bom currículo, uma boa grade curricular, e esse estudante se dedicou. Porque não é consertar um pneu de carro, que é importantíssimo, mas é consertar o coração de alguém, é fazer uma cirurgia na cabeça de alguém, é fazer uma cesariana, fazer um parto, é cuidar da vida de pessoas, sem desmerecer qualquer profissão. Quem vai consertar o pneu do carro é muito importante, quem vai varrer a rua é extremamente importante, é fundamental, nós não podemos desmerecer, porque sem essas pessoas nós não viveríamos. Mas a medicina também é muito importante e nós precisamos dessa certificação, de que a faculdade tem os pré-requisitos mínimos, que o aluno conseguiu aproveitar, que esse aluno estudou, se dedicou para salvar vidas. O intuito do médico, e a gente tem observado uma certa distorção nos últimos anos, me perdoem falar isso, mas nós temos que trabalhar pensando em cuidar de gente, em gostar de gente, em atender pessoas. Ontem eu passei a manhã inteira na Zona Leste, atendendo voluntariamente, gratuitamente, ali no aconchego da Vovó Maria, e teve gente que veio perguntar para mim: mas você não é candidato a nada? Eu falei: eu faço isso há 15 anos, porque eu gosto de gente, eu vim de uma família pobre, humilde, eu sei as dificuldades que essas pessoas têm de uma consulta com um cirurgião geral, e Deus me deu a oportunidade de ser cirurgião geral. Então eu venho aqui consultar clínico, consulto criança, consulto adulto, faço o que eu posso para poder ajudar essas pessoas. Mas esses sentimentos têm diminuído. A gente tem observado que, infelizmente, me perdoem os colegas médicos, que a grande maioria não pensa assim. Mas alguns deles, dos mais novos que estão se formando aí, pensam no mercantilismo, pensam em faturar e acabam esquecendo essa parte da humanidade, de gostar de gente, de colocar a mão. E isso a gente pode corrigir com esse exame de proficiência que o Conselho Federal de Medicina está propondo, para realmente o cara, logo no começo do primeiro ano da faculdade, ele já pensar: eu tenho que estudar mais, eu tenho que me dedicar mais, então lá na frente eu não vou passar na prova do Conselho Federal de Medicina, e como a OAB faz, eu também não serei médico. Como o cara que não passa na prova da OAB não é advogado, se eu não passar nessa prova, também não serei médico. Então a gente consegue reverter um pouquinho disso aí, das pessoas estudarem mais para se dedicarem para salvar mais vidas, né? E algumas faculdades já têm algumas disciplinas voltadas para a ética médica, que é importantíssimo. O doutor Irã é doutor, pós-doutor em ética médica, e ele sabe disso, a importância de nós darmos valor na vida humana, no ser humano, sobre qualquer outro valor, sobre qualquer outra coisa. É claro que a remuneração do médico é importante. Quem é que não gosta de ganhar dinheiro? Não tem problema ganhar dinheiro, mas ganhe dinheiro trabalhando direitinho, dedicando a sua profissão, a sua vida em prol da vida daqueles que mais sofrem, especialmente aquelas pessoas que dependem única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde para terem a sua saúde, não tem condição de pagar uma consulta particular ou um plano de saúde. Então, parabéns, doutor Irã Galo, todos os conselheiros do Conselho Federal de Medicina, por essa iniciativa que vai salvar muitas vidas Brasil afora pelos próximos 100, 200, 300, 500 anos. Vai ficar para a história esse legado do doutor Irã Galo e do Conselho Federal de Medicina. Falando em saúde, é bom lembrar que o CIMERO, o Sindicato Médico de Rondônia, a voz forte e atuante dos médicos no Estado, defendendo os direitos da classe, promovendo melhores condições de trabalho e a valorização profissional. Veja o recado. Estão tentando mais uma vez fazer você acreditar que os médicos de Rondônia são os maiores culpados pelos problemas na saúde pública do Estado. Isso é um grave erro. A culpa não é do médico e nem dos demais profissionais da saúde. A realidade é que a saúde enfrenta há muito tempo desafios estruturais profundos, além da falta de valorização dos profissionais e a ausência de concursos públicos justos. O verdadeiro problema está na ausência de um plano sólido para enfrentar os desafios da saúde pública, com a participação de todos, mas principalmente daqueles que atuam nela no dia a dia, e garantir soluções que sejam voltadas para melhorar o sistema, valorizando quem realmente faz a diferença. A culpa não é do médico. Olha aqui, ó, a minha caneta. Estou pronto para assinar o papel aí, onde tiver o documento. A culpa não é do médico, eu também quero assinar embaixo. E o doutor William está certíssimo. Júnior. Doutor William está certíssimo nessa propositura dele, que a saúde realmente precisa de muitas melhorias. Mas o que a gente estava falando aqui antes era formação do médico. Nós precisamos melhorar um pouco mais a formação do médico, e essa prova do CFM é fantástica, para que tenham médicos com mais qualidade atendendo as pessoas. E nós não estamos dizendo que é ruim a qualidade, que a maioria dos médicos é ruim, nada disso. A culpa não é do médico, a culpa é do sistema, que é falho. Mas nós precisamos sim ter médicos mais bem formados,
especialmente essas faculdades novas que têm sido abertas por aí, nós precisamos de salvar mais vidas, é evitar a perda de vidas. Só esse o ponto que nós questionamos e o CFM está de parabéns. Joaci. Vamos lá. Saudar o deputado Fernando Máximo. E aproveitando que 2019 a 2022 o senhor era secretário de saúde. Passou por aquele problema mundialmente que foi a pandemia da Covid, né? E tanto Léo Moraes quanto Mariana Carvalho eram deputados federais, lá no Congresso Nacional. Uma pergunta, qual dos dois, como deputado federal, ajudou mais o estado de Rondônia no momento mais crítico na pandemia? Mariana Carvalho ou Léo Moraes? Muito boa pergunta. Antes de responder, doutor Jaci, eu quero falar um negócio que eu não posso esquecer aqui. Quero mandar um abraço para minha filha, Fernanda Máximo. Hoje é dia das crianças, parabéns, minha filha, que Deus continue abençoando abundantemente você, que você continue sendo essa filha maravilhosa que você é para mim, para sua mãe, Lara Máximo. E eu aproveito cumprimentando a Fernandinha para cumprimentar todas as crianças do nosso estado de Rondônia, que são o presente e que são o futuro do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Então que Deus continue abençoando, que os anjos de Deus estejam ao redor das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Parabéns a vocês, crianças do nosso estado e do nosso país. Doutor Joaci, uma pergunta importante. Foi um momento difícil. Eu fiquei na secretaria 2019, 2020 e 2021. No começo de 2022, saí para ser candidato a... Tinha que me afastar aquele período anterior, ali, 6 meses antes das eleições, para ser candidato. Portanto, estou há 28 meses, 29 meses fora, quase 3 anos fora da Secretaria de Saúde. Daí foi um momento difícil, um momento de guerra mesmo, angústia, dificuldades, e muita gente ajudou naquele momento. A Mariana Carvalho foi uma deputada que ajudou, né? Ela esteve ajudando ali, outros deputados também ajudaram. Eu posso citar nomes aqui agora e posso ser leviano, posso esquecer de alguém, né? Eu sei que Silvia Cristina ajudou, Léo ajudou, eu não lembro exatamente, mas vários deputados ajudaram, muitas pessoas puderam contribuir. Se eu soubesse dessa pergunta antes, teria pegado ali os valores com que cada um contribui e teria trazido para cá agora para poder falar, porque seria até interessante, né? Mas como eu não sabia da pergunta e tem quase 3 anos que eu saí da Secretaria de Saúde, é impossível lembrar desses valores, quem colocou mais, quem colocou menos, quem ajudou mais ou quem ajudou menos. Eu sei que nós tivemos muitas ajudas, inclusive de empresários. Chico Holanda, que está nos assistindo aí, era presidente da CDL, na época ajudou muito, com vários outros empresários, seu Adélio Barufaldi, se eu for citar nomes aqui, eu vou até acabar esquecendo de vários, seu Eugênio, da Cairu, lá de Pimenta Bueno, né? Muitos empresários de Porto Velho, do interior de Rondônia, de vários lugares, contribuíram, ajudaram financeiramente, ajudaram com construção de hospitais. O Cero, por exemplo, só para vocês terem uma noção, doutor Jaci, o Cero era um centro de fisioterapia, um galpão que atendia a fisioterapia. E nós tínhamos no Hospital de João Paulo, naquela época, 10 leitos de UTI. E o Hospital de Base, 13 leitos. Olha só, o maior hospital do estado tinha 13 leitos de UTI. E o João Paulo, o maior pronto-socorro, com 10 leitos. E nós pegamos aquele galpão do Cero e em poucos dias nós transformamos em 60 leitos de UTI. Mais do dobro do que o João Paulo e o Hospital de Base a vida inteira tiveram. E é super difícil você pegar um galpão que não tem eletricidade, que não tem encanação, não tem questão de hidráulica direito para isso, não tem estrutura, não tinha nada. Né, e transformar isso em um leito de UTI. Isso foi com a ajuda de empresários que nos ajudaram muito. Né, eu não lembro se para lá teve emenda parlamentar, até acho que não teve, porque o prazo era muito curto das emendas parlamentares, a gente conseguia aplicar. Porque a emenda tem uma destinação, demora para chegar, então precisavam dos empresários, o seu Adélio Barufaldi, né, da Rovema, teve um pessoal também da Maroc, que teve muita frente dali, a Energisa ajudou com algumas coisas, outros empresários ajudaram, nós fizemos 60 leitos de UTI muito rápido. Mas muito bem lembrado, doutor Joaci, esse período foi um período muito crítico, de muito sofrimento para todos nós, principalmente para quem estava de frente da Secretaria Estadual de Saúde, que sofria, vendo as pessoas sofrendo, vendo as pessoas falecendo, vendo a dificuldade de leitos, vendo a dificuldade de testagem rápida, vendo pessoas perdendo familiares. Mas Deus nos abençoou e nós conseguimos, com muito trabalho, com muito suor, com uma equipe grande, que isso é fundamental, da Secretaria de Estado da Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde, conseguimos vencer esse período tão difícil, não só para Rondônia, para o Brasil, mas para todo mundo, para toda a humanidade. Doutor Fernando, estamos aí em pleno segundo turno. Muitos políticos, mesmo os candidatos à prefeitura que não chegaram no segundo turno, já se definiram com relação ao apoio neste segundo turno. O senhor vai ficar neutro ou como é que é? Ou vai ficar em cima do muro? Eita pau! A pergunta agora foi pesada, hein? Então, no primeiro turno eu fiquei neutro, né? Na realidade, lá atrás eu era pré-candidato a prefeito. Né? Sofri ali, digamos, o partido me traiu ali no começo, né? Acabou me tirando
né, e trouxe uma candidata de outro partido, que é a Mariana Carvalho, que era do Republicanos, acho que era presidente do Republicanos. Era presidente, Herbert? Não lembro. Era presidente do Republicanos, trouxe no último dia e acabou colocando a Mariana. Eu considero que o partido me traiu nesse momento, do ponto de vista de que, na verdade, não me traiu, não. Na pesquisa interna que nós tínhamos, eu tinha 38% dos votos válidos naquele momento. Traiu a população de Porto Velho, que nos escolhia como primeiro colocado. Né? Mas foi através do partido que isso aconteceu. E aí, então, eu acabei ficando neutro no primeiro turno, até porque tinha muitas cidades do interior, tivemos grandes vitórias, né, no interior, graças a Deus, ajudamos muito candidatos a vereador, a prefeitos, né, de várias cidades importantes do estado. Na capital, nós não nos posicionamos quanto à candidatura de prefeito, nos posicionamos quanto à candidatura de vereadores, ajudamos, graças a Deus, vários deles eleitos, e chegou o segundo turno. Nós tínhamos 6 ou 7 candidatos no primeiro turno, 7, né? 7. 6 candidatos ou 7 no primeiro turno, 7. Temos agora 2 candidatos, eu tenho observado, tenho analisado, tenho visto os grupos que estão se reunindo, né, ao redor, tenho observado alguns debates, alguns programas eleitorais, tudo de camarote aqui de fora. A vantagem de não ser candidato é que você pode analisar de uma forma mais fria, mais tranquila, tudo de fora e fazer uma análise melhor daquilo que está acontecendo. Né? E então a gente tem observado grupos reunidos aqui, pessoas aqui, e eu tenho observado nesse momento, seu Beni, respondendo exatamente a sua pergunta, que o grupo do Léo Moraes, na verdade não é grupo, ele está meio sozinho, né? Tem mais o povo junto com ele, é o que talvez tenha melhor possibilidade de cuidar melhor de Porto Velho. Até porque eu acho que do lado da Mariana, muita gente ali, um grupão, né, e parece que já tem muita coisa comprometida, pelo menos é o que dizem nos corredores, eu não estou participando ativamente, né, das campanhas, da campanha eleitoral, mas parece que talvez, por ter um grupo muito grande, muito recheado ali em volta, tenha muita coisa já comprometida e talvez tenha um pouco de dificuldade de cuidar tão bem de Porto Velho por isso. Né, eu vejo o Léo com boas propostas, né, assim como a Mariana também tem boas propostas, mas o Léo está com um grupo menor, vai ter a possibilidade de escolher melhor secretários. Então, respondendo claramente a sua pergunta, Léo Moraes eu acho que é o melhor candidato e eu vou acabar apoiando o Léo Moraes, a minha equipe, o meu grupo, apoiando o Léo Moraes nessas eleições. Bom, é um depoimento importante, até de certa forma surpreende a gente, esperávamos que o senhor tomasse essa atitude. Já outras vezes, lá no primeiro turno, o senhor me falasse isso, que foi convidado por várias emissoras para se posicionar e o senhor justificou agora a sua espera. O senhor já chegou a falar isso de ontem para hoje em alguma outra emissora ou está dando essa informação aqui em primeira mão? Não falei e nem iria falar por enquanto, mas como perguntaram aqui abertamente, né, dando em primeira mão a notícia aqui no Papo de Redação, quero lembrar que eu tenho uma gratidão muito grande ao governador Coronel Marcos Rocha, que foi quem me acolheu, quem me deu um cargo de secretário de saúde, me deu a oportunidade de trabalhar, de mostrar nosso trabalho firme na secretaria, né, e através da secretaria foi que eu fui eleito deputado federal. Quero agradecer, tenho uma gratidão muito grande. Sei que o governador parece estar com a Mariana, está do lado da Mariana, mas ele não é candidato nessa eleição, né? Então, eu estudei bem, tenho analisado bastante os dois lados, os grupos, etc., e tomei essa decisão. O senhor deve ficar nesse posicionamento aqui, ou se agora... Eu não sei nem se o Léo já tem essa informação. Não falei com o Léo, fui pego de surpresa. Mas se o Léo agora, ouvindo, de repente, essa informação deve chegar para ele logo. Se ele lhe chamar para dar um depoimento na TV, o senhor faria isso no programa eleitoral dele? Vou pensar isso com a minha família, com grupos. Posso falar com o Léo Moraes, não falei com ele. Eu estou falando aqui baseado no que eu tenho sentido na população. Como eu disse, ontem eu passei a manhã inteira na Zona Leste fazendo um atendimento lá no aconchego da vovó Maria, uma creche fantástica, atende muitas crianças, até adultos, inclusive. E à tarde, atendimentos médicos voluntários. E à tarde eu estava na Zona Sul, conversando com vários amigos. Então eu tenho sentido do povo, da população de Porto Velho, dizer assim, nós precisamos de mudança. Nós precisamos não de um grupão, mas nós precisamos de pessoas que realmente estão preocupadas com Porto Velho, que falam a nossa língua, que olham no nosso olho. E é isso que eu estou pensando. Né? Por isso que eu estou apoiando o Léo Moraes. E vou definir de hoje em diante. Né? Fui pego de surpresa pelo seu Beni. Obrigado, seu Beni, pela pergunta. Eu até quero colocar, porque todos sabem, não é nem saber, estão vendo a isenção que nós temos sempre nos colocado aqui. E evidentemente nós temos cuidados até em função da legislação eleitoral e tudo. Quero dizer ao pessoal da campanha da Mariana, se tiver alguém aí que eventualmente queira declarar o seu apoio, o Célio Lopes, como é que é o outro candidato? O Samuel. Não, tem
O que ficou em terceiro, Célio Lopes, quiser vir aqui, está à nossa disposição para declarar o seu apoio também. Nós estamos abertos aqui para ouvir gente de qualquer lado, democraticamente. Muito bem. Olha aqui, ó. Nós estamos aqui com a Renatinha Moraes, mandando um recadinho para a gente lá de Manaus, dizendo que gostou muito do editorial, sensacional. Muito bom. Muito obrigado. O Sérgio Pires queria fazer uma pergunta para o convidado. Primeiro eu quero lembrar da segunda-feira, né? Nós temos sabatina na segunda-feira. 10 para 7 da tarde, da noite. 10 para 6. Perdão, 10 para 6 às 10 para 7. Isso. Segunda-feira, Mariana Carvalho. Terça-feira, Léo Moraes. Isso. Doutor Fernando, eu queria lhe perguntar sobre hospital. O senhor, quando era secretário, o senhor enfrentou uma barra pesada comprando um hospital, quando estava todo mundo gastando milhões de reais para hospital de campanha. Houve uma série de fofoca, fake news e críticas, e hoje nós vemos um hospital novo atendendo centenas e centenas de pessoas. Qual é a sua análise sobre esse assunto do hospital que o senhor comprou? A gente foi elogiado Brasil afora. Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, tivemos elogio de tudo que é lado, muito bem lembrado. Né? Os estados, na época, estavam comprando hospitais de lona, compensado em lona, por 22 milhões e 800. E nós compramos um de alvenaria por 12 milhões. E teve gente da política aí que criticou muita gente. Absurdo, hospital caro, no meio da pandemia. Só que o hospital de lona está escrito no contrato dele, que ele dura 6 meses. Depois de 6 meses ele tem que ser derrubado. Por quê? Porque ele é feito de compensado de lona, aquilo infiltra, pega sol, chuva e pode cair em cima dos pacientes e dos profissionais. Então, se nós tivéssemos comprado um hospital de campanha, de lona, na primeira onda teríamos tido um, na segunda onda outro, na terceira onda outro. E custava 22 milhões e 800 cada um. Daria quase 70 milhões de reais. E hoje nós não teríamos hospital porque já teria sido derrubado. E nós compramos um de alvenaria, na época o Hospital Regina Paz. Pagamos 12 milhões. Durou a primeira onda, durou a segunda onda, durou a terceira onda e hoje faz mais de 20 cirurgias. Tem dia que chega a fazer 40 cirurgias por dia, salvando cada dia mais vida dos rondonienses. E eu passo ali na porta desse hospital, juro pra você, toda vez que eu passo na porta do hospital de carro ali, não é muito comum não, sei lá, uma vez por mês, passo ali na porta que eu olho e eu me emociono de saber que nós fizemos algo completamente sem corrupção, pensando na população, pensando na pandemia, pensando nas pessoas que sofrem, e hoje está o hospital. Daqui 20 anos eu acho que eu vou ter o mesmo sentimento. Daqui 50 anos, se eu estiver vivo, passo lá na porta, vou ter o mesmo sentimento de que nós fizemos uma excelente obra. Não nos deixamos nos corromper, não ouvimos outras vozes e compramos um hospital de alvenaria que até hoje, Hospital Regina Paz, continua sendo hospital de retaguarda do hospital de base, do Hospital João Paulo II, salvando vidas, curando pessoas. Então eu fico muito feliz, né, de na época o governador Coronel Marcos Rocha, a gente conversar e falar, vamos então comprar esse hospital, e o governador dá o aval para a gente comprar o hospital de campanha Regina Paz. Muito melhor, obviamente, do que ter comprado o hospital de lona. Marlene Menini, parabéns ao doutor Fernando pelo seu posicionamento. Isso fala muito sobre a sua integridade. Ainda quero vê-lo representando o nosso estado. Doutor Fernando Marlene. Muito obrigado. Fico muito feliz com esses posicionamentos e é baseado nessas opiniões que eu tomo as decisões, inclusive essa que o seu Beni perguntou, né, de quem eu vou apoiar para prefeito. Baseado na opinião das pessoas da Zona Sul, da Zona Leste, as pessoas da Zona Norte, do Centro. E mais uma vez eu digo aqui, se tiver algum candidato, e tem, que já se posicionou, que disputou a eleição no primeiro turno e que eventualmente anunciar o seu apoio, a Mariana Carvalho, por exemplo, nós estamos aqui à inteira disposição, porque aqui se faz um programa democrático, evidentemente sempre voltado aos interesses da população.